seus olhos e sinta esse amor por você agora. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E o nível hard, ele veio com esse propósito. Ele nasceu no coração de Deus, numa conversa minha com meu esposo, pastor Douglas, na cozinha de casa. Amor, se a gente tivesse um evento que a gente pudesse sentar a galera e a gente pudesse conversar com a galera rasgado. Se a gente pudesse falar sobre drogas, se a gente pudesse falar sobre crime, se a gente pudesse falar sobre homossexualidade, se a gente pudesse falar sobre dependência emocional, se a gente pudesse falar sobre adultério, porque são coisas que acontecem dentro das igrejas e que muitas vezes a gente não coloca para fora, né? Uma ferida que ela é abafada, tem o pessoal da saúde aí hoje, né, com a gente, dando apoio, mas uma ferida, se ela é abafada, ela não cura. A gente tem que expor essa ferida, a gente precisa tratar essa ferida para que ela seja curada. O nível hard tem esse propósito, o propósito de colocar para fora assuntos reais, fortes, para que todos possam ser edificados. A Bíblia fala de nós prestarmos a Deus um culto racional. Não só um culto emocional, porque a gente acaba se emocionando por consequência, mas um culto racional. Então, quando eu conheço a verdade, eu sou liberto pela verdade. Essa é a intenção do nível hard. Por que o nome nível hard? Quem já jogou videogame? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Não parece, mas eu já joguei, tá? Era Mega Drive, Nintendo, que mais? Né? PlayStation é mais pra agora, né? Mas Atari não. Mas tá, eu joguei uma vez só Atari. Uma vez só, não lembro como é que funciona direito, só tem a alavanquinha, botãozinho vermelho. Mas a gente vai ter os níveis ali, né? A gente tem o nível Ace, a gente tem o nível Hard, e o nível Hard é o nível difícil, né? Então a gente precisa de um pouco de experiência, um pouco de tempo para conseguir vencer nesse nível. E é muito gostoso. Quem já jogou Sonic aqui? Lembra do Robotnik? Né? Nossa, uma beleza, né? Você jogar e vencer o Robotnik. Eu me senti incrível. Incrível. Então, o nível hard, ele traz pessoas para o palco que tiveram uma experiência bastante forte e intensa com Jesus. Que saíram de um extremo para outro extremo. De um extremo sem Jesus para um extremo com Jesus e mergulhados na graça. Amém? Então, essa é a intenção, é isso que é o nível hard, é um bate-papo, é um culto, é brincadeira, tudo isso. Mas para de todas as formas, das multiformas, a gente possa falar de Jesus e as pessoas serem alcançadas. Amém? Amém. E aí, uma pergunta que não se calou, porque o nível hard 3 foi sobre homossexualidade. E aí falaram, por que vai voltar a edição 3, só que ponto 1, de novo sobre homossexualidade? Porque primeiro a gente trouxe um homem para falar do processo de transformação e como foi para ele. Cada um tem um processo individual. E hoje nós resolvemos trazer uma mulher, entendeu? Uma visão feminina da coisa. No nível 4, né, a gente vai abrir no Insta para que vocês possam sugerir um tema. Bem-vinda, Juliana. Glória a Deus, pode sentar-se. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos lá. Juliana, conta para nós como que surgiu a ideia de escrever esse livro, Cansei de Ser Gay, por que desse tema? Na verdade, esse livro que me incomodou para escrever foi Deus, né, pastora? De verdade, assim, porque eu nunca tinha escrito nada. Não tinha o hábito de escrever, tinha o hábito de ler, mas não de escrever. E quando eu estava num seminário teológico, logo que eu me converti, eu fui para um seminário teológico. Fiquei 2 anos lá numa chácara em Recusa. E aí Deus, através de uma pessoa, falou, eu estava fazendo uma cruzada evangelística lá no Paraguai. Uma moça dentro de um ônibus veio e falou para mim que Deus estava mandando escrever um livro. Eu falei, amém, irmã, e guardei a informação, né?
Depois de alguns meses veio uma outra pastora em São Paulo, falou para mim que Deus estava mandando escrever um livro. Eu falei, amém, irmã. E guardei a informação, mas não me mexi até então, né? Aí o meu pastor, depois de uns meses, ali foi orar por mim, ele teve uma visão, e aí me falou a visão, e eu entendi que Deus estava mandando escrever um livro. E Deus me deu o título desse livro também, uma visão assim, eu vi uma frase escrita, cansei de ser gay, eu entendi que era o nome do livro, e aí comecei a escrever. E logo que eu terminei de escrever, eu mandei um manuscrito para a Central Gospel, que é a editora do pastor Silas Malafaia. Os assessores dele leram, eles me ligaram, logo em seguida o livro já foi publicado, já foi lançado na sequência. Você tem ideia de mais ou menos quantos livros já foram vendidos? Não tenho ideia. Esse livro, Cansei de Ser Gay, ele é um livro bastante comentado no meio cristão. Não sei se alguém aqui já leu. Mas ficou bom, hein? Mas ficou Não é maravilhoso. porque eu escrevi, mas ficou bom. Nós temos aqui algumas perguntas do pessoal a respeito da tua vida, e é claro, a tua vida acaba ficando um pouco exposta. Eu queria que se você pudesse, contasse para nós como foi o processo que se deu até você conhecer Jesus, do teu nascimento até você conhecer Jesus intimamente. A minha vida, até eu conhecer Jesus, eu conheci Jesus há 6 anos atrás, né? Eu me converti há 6, 7 anos atrás. Então a minha vida sem Jesus, a minha vida era um caos, né? Enquanto a gente não conhece Jesus, nós vivemos a partir de outras coisas. Então eu vivi a partir de desejos. Foi assim com Adão e Eva, logo que caíram, né? Logo que houve a queda. Antes disso, eu gostaria de falar algo para você, querido, que você veio aqui. Não venha para eventos como esse sem expectativa, tá bom? Eu fiquei orando ali e pensando o que eu posso acrescentar na vida dessas pessoas, né? Sendo que a maioria não passou pela homossexualidade, mas por algum motivo você veio, né? E eu fiquei pensando, e ali orando com Deus, falando, e Deus me falou para que dissesse isso para você: não vá a nenhum evento, não vá a nenhum retiro, não vá a nenhuma conferência sem expectativa, sabe? De que Deus possa falar com você, mas vá com expectativa de que Ele possa gerar vida em alguma área da sua vida, que está morta, que está sem esperança, ou que está sem Ele, né? Em algumas áreas nós não colocamos o senhorio do Senhor Jesus ainda sobre ela. Então o Senhor me pediu para falar isso. Mas a minha vida antes de me converter foi uma vida movida por desejos, né? Guiada por sentimentos, guiada por desejos. Isso foi um dos motivos também pelo qual eu fui para uma igreja. Porque eu entendi que eu não havia nascido para algo tão ínfimo, algo tão pequeno e tão insignificante quanto um desejo. De ser consumida por um desejo. Eu sei que aqui tem uma galera do centro de recuperação, né? De dependência química, é isso? Tem, né? Estão aí? Eu fui viciada em cocaína também, um bom tempo. Então, a minha vida foi de vício em vício. Foi de abismo a abismo. Então, se não era um vício em mulheres, era um vício em álcool, era um vício em cigarros, era um vício em cocaína, ou era um vício no ativismo. Eu fui líder de movimentos LGBT no Rio Grande do Sul. Então, era uma vida movida a desejos, né? Se eu pudesse resumir a minha vida, e eu acho que é para resumir, mas ela foi uma vida de caos, de disfunção familiar. Eu acho que a disfunção familiar ela é palco para todas as desgraças de uma vida adulta. Então, a minha vida familiar ela não foi diferente da maioria de vocês aqui. Eu tive rejeição paterna, meu pai não quis por ser uma garota, né? Logo, eu cresci ouvindo isso. Então, quando você cresce num ambiente de rejeição, porque era um ambiente onde eu tinha essa informação, eu ouvia essa informação constantemente, então eu ouvia crescendo que
que o que eu era não era suficiente para ser amada, era essa informação que eu recebia, não era essa informação que era passada, mas era essa informação que eu recebia, porque é isso que a rejeição faz com você. Ela faz você olhar para você e ver o que você tem de errado, que você não é alvo de ser objeto de amor daquela família. Então eu cresci nesse ambiente de exclusão, onde eu me sentia rejeitada, excluída. Então eu cresci tentando me colocar no lugar do ser amável, né? E o ser amável era um homem. Então eu cresci tentando me colocar nessa posição de objeto de amor. E o objeto de amor da minha família era um garoto, né? Era um menino. Então desde que eu me conheço, eu tento ser um homem. Até os 30 anos de idade eu tive uma vida buscando ser algo que eu nunca seria, né? Ou seria incompleto, que é o que nós vimos hoje, muitas pessoas tentando a transgenitalização, né? A mudança de sexo, ou a redesignação de gênero, né? Que é o nome, mas ficando no meio do caminho, porque eu nunca seria um homem, mas eu também já não era mais uma mulher, devido a tantas mudanças que eu tinha feito na minha fisionomia, no meu estereótipo, na minha personalidade. Já não me reconhecia mais como uma garota, como uma mulher, né? Então, resumindo, foi um pouco isso. Eu já ouvi muitas histórias de homossexuais que buscaram essa mudança de sexo. Para você, na época, que tipo de realização você teria se tivesse mudado o seu sexo? Eu teria uma realização, eu teria um gozo, né? Eu teria um contentamento inicial. Porque o transgenerismo, eu associo ele, e ele era associado a uma disforia de gênero, né? Mas hoje ele não é mais, hoje ele é tido como uma incongruência de gênero, é uma diferenciação entre você ser um no seu gênero, um na sua alma e outro no seu corpo. Mas eu associo muito o transgenerismo com a anorexia, que é você se ver obeso, mas ser magro, né? Um anoréxico, ele sofre de uma disforia de imagem, ele se vê distorcido, de uma forma distorcida, né? Então eu associo muito um transgênero a um anoréxico, no sentido de que você se vê no homem sendo uma mulher. Então, mesmo que você se veja, essa não é a realidade, né? Não é porque você se vê de tal forma que isso é a realidade. Mas existe uma perturbação, um incômodo, uma tristeza gerada muito grande pelo fato de eu não ser como eu me vejo. Então, se eu fizesse cirurgia de mudança de sexo, que foi a sua pergunta, ela ia abafar, ela ia contentar a minha psique, as minhas emoções num determinado momento, né? Da mesma forma que se um anoréxico pudesse fazer uma cirurgia, uma bariátrica, né, ele ia se sentir confortável, mas aquilo não ia realizar, porque o problema dele não está no corpo dele. É o problema de não sei se está dando para entender a associação, mas o problema de um anoréxico não está no corpo, né? Se ele vai num médico, num cirurgião plástico fazer uma lipoaspiração, o médico não vai fazer uma lipoaspiração no corpo dele, porque o corpo dele não tem o problema. O problema está na sua mente, na sua psique, e não está no seu corpo. Mas hoje o que o SUS, o governo, né? Não o governo de agora, mas o governo que passou, ele abriu as portas aí para que os órgãos públicos possam fazer a mudança de sexo, alterar o corpo da pessoa sem que a pessoa tenha problema no corpo. Então isso traz um alívio imediato,
mas não é o que a gente vê depois de um tempo que o transgênero faz a cirurgia de mudança de sexo. A gente não vê essa harmonização de corpo e alma, mas vê um problema. E aí se dá um nível muito grande de suicídio de transgêneros. Porque o conforto que ele tem do seu corpo ter sido mudado já não é mais o mesmo, né? Então eu creio que se eu tivesse feito essa cirurgia de mudança de sexo, de momento ela teria trazido um alívio, mas ele seria momentâneo, passageiro, né? Porque é impossível você viver a plenitude fora dos propósitos de Deus, né? Deus não criou uma natureza transgênera, né? Deus não criou um corpo neutro, que é o que muitas pessoas se denominam hoje, né? Se identificam como neutros. Deus não criou uma natureza neutra. Deus criou dois sexos, pessoas sexuadas, dotadas e de atributos sexuais, corpo e mente sexuado. Então, você viver como neutro, viver como transgênero, é viver fora do que Deus criou. E fora do que Deus criou não há paz, há pecado. Né? Fora do que Deus criou não há plenitude, não há propósito, não há paz. Mas há descontentamento. Entendi. No teu livro você também fala do processo, e aí você também já falou anteriormente sobre a rejeição. E aí você fala sobre a rejeição desde o ventre. Muitas pessoas falam a respeito disso, né, dessa rejeição que traz problemas seríssimos, eu também acredito. E logo depois, com um ano, parece que teu pai foi embora de casa. Sim. Você acredita realmente naquilo que as pessoas dizem, que a figura paterna reflete Deus, e na tua vida, como que isso aconteceu? Refletia Deus também? Você teve um olhar diferenciado sobre Deus por causa do teu pai, ou isso não aconteceu? Sim, eu tive, com certeza. Eu acho sim que a presença paterna, ela reflete Deus. A materna também, porque Deus também, ele faz o papel de mãe, né? Deus é o que amamenta, Deus também é o que protege, Deus é o que cuida, Deus é o que acolhe. Então ele tem aspectos femininos também, né? Mas principalmente a figura paterna, eu acho que sim, influenciou no meu relacionamento com Deus, influenciou na minha crença de que se Deus existia, porque essa foi uma das perguntas que eu fiz antes de ir para uma igreja. Então eu não tinha plena convicção de ter um Deus e de me relacionar com esse Deus. E depois que eu me converti, eu tive muita dificuldade de me relacionar com um Deus tão distante, por nunca ter tido afeto de pai, carinho de pai, proteção de pai, acolhimento de pai. Nunca tinha tido mimo de pai, amor de pai. Então isso fez com certeza que criasse um abismo muito grande entre Deus e mim. E eu vejo que esse é um dos maiores planos de Satanás para a humanidade. É que a gente se relacione com Deus como Deus. Que a gente vá no cultuar um Deus e não se relacionar com o Pai. Então eu vejo que Satanás ele investe muito para que você tenha Deus como um Deus distante, como um Deus longe, como um Deus tirano, como um Deus autoritário. E era assim que eu me relacionava com Deus. E não como um pai, né? Então não havia um relacionamento, havia um relacionamento de autoridade, mas não de amor, de afeto. Que eu acho e eu creio que é o que Deus quer se relacionar conosco, né? Esse Deus afetuoso, próximo, íntimo, que é esse relacionamento de pai. E aí a gente quer aquilo. Poxa, Deus existe, se Deus existe, porque eu sou dessa forma, porque eu sinto dessa forma, porque eu me vejo dessa forma. E como você via Deus? Eu via Deus assim. Como que você via Deus, Juliana? Como eu via Deus antes da conversão? Eu via um Deus injusto, né? Que tinha me feito com um desejo e ao mesmo tempo me condenava pelo desejo que eu tinha, né? Que havia me feito com um desejo e ao mesmo tempo me condenava por eu ter aquele desejo.
Então eu via um Deus tirano, né? Um Deus distante, um Deus que se importava com alguns, né? Mas não se importava comigo em especial, mas se importava com alguns que eu via que tinham privilégios. Um Deus distante, era esse Deus que eu via. E quem que eram os privilegiados? Os privilegiados eram aqueles abençoados, né? Os heterossexuais. Os heterossexuais que cobrem uma multidão de pecados. Só que não é assim, né? Mas eu achava. É isso mesmo. A gente tem um grande público aqui cristão, acredito que alguns outros não, mas nós temos pessoas dentro das igrejas, e porque temos pessoas que pecam, e aí a gente tem uma discrepância, né, na classificação de pecado. Não que os pecados não tenham consequências diferentes e umas ecoem mais do que outras, mas é comum a pessoa dizer, esse é gay, esse é homossexual, esse aqui vai para o inferno, mas aquele que mentiu ali, ele é diferente, né? Então a galera homo, né, era do inferno e a hétero do céu. É assim até hoje, né? A igreja continua fazendo essa dicotomia, né? Nós e eles. Só que para Deus não há isso, né? Deus amou tanto o mundo, e ela leu isso antes, que deu sua vida para todo aquele que nele crê. Se o homossexual é aquele que nele crê, então ele não vai perecer, ele vai ter a vida eterna. Só que isso é um incômodo para a igreja. Nós muitas vezes, nós somos que nem a figura do irmão mais velho do filho pródigo, que se incomodou com o perdão do irmão, né? E nós somos assim para os homossexuais. Nós nos incomodamos com o perdão que Deus dá a eles, né? Mas Deus dá e concede o perdão a eles também. O Robson teve na edição passada, e ele estava falando do jeito dele, né? Ele falou assim, poxa, me converti, eu sirvo ao Senhor e tal, mas as igrejas às vezes não me recebem. Não sei se vocês já viram o Robson, ele ia bastante no programa da Luciana Gimenez. E aí ele tem um jeito todo feminino, trejeito, né? Trejeito, todo feminino. E ele estava falando disso, como ele não é aceito muitas vezes dentro da igreja, né? E eu acredito que a igreja ela tem que rever isso, e rever mesmo, porque é algo muito sério. Não sei se vocês aqui já tiveram esse entendimento. Aí a gente fala assim, não, a gente é legal pra caramba, a gente é super cabeça aberta, a gente é isso e aquilo. Mas presta atenção, é difícil, tem os dois lados da coisa, não estou dizendo que não tem os dois lados da coisa. Mas é assim, tipo, um cara que é homossexual se converteu, ele tem trejeitos que nem o Robson e tal, e aí o irmão vai embora do culto, mora no mesmo lugar, e ele tem uma moto, e aí, tipo, é longe, mas aí você dá uma carona pro irmão? Meu Deus, ele tem um jeito de homossexual ainda. A gente não declara. Você consegue entender isso? A gente não declara. Não, Deus é amor, a gente é amor. Mas na hora do vamos ver, aí tem aquela diferença. Peraí, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e achei bem bacana. Ela falou assim, olha, eu tenho uma dificuldade de abraçar homossexual. Aí eu falei, mas por quê? Falou assim, porque não pega, né? Não é isso. É porque eu nunca sei quando está com segundas intenções. Eu falei, você não abraça outra pessoa do mesmo sexo? Também não pode estar com segundas intenções. Então, assim, é muito diferente. Juliana, eu acho que você acabou respondendo nas entrelinhas, mas eu vou perguntar especificamente. Você acha que a igreja está pronta para receber a demanda homossexual? Não, pronta ela tem que estar, né? Ela não está preparada, mas pronta ela tem que estar. Porque não tem outro lugar para os enfermos, para os homossexuais, para os mentirosos, para os caluniadores, para os não dizimistas. A gente está aqui, né? Qual a diferença do pecado do homossexual para o não dizimista? E aí a gente olha com um olhar de rejeição, mas e o nosso pecado? A igreja, ela não quer, é uma preguiça ministerial, sabe? Eu vejo que nós não sabemos lidar com o homossexual é se manter num campo de preguiça, sabe? Por quê? Porque vai ter trabalho, que nem lidar com uma criança de rua, que nem lidar com um morador de rua, que nem lidar com dependente químico, dá trabalho para uma clínica,
Aquela galera lá dá trabalho, sabe? Nós, ex-homossexuais, ou quem veio de alcoolismo, quem veio das drogas, quem veio da prostituição, quem veio do adultério, dá trabalho. Só que a homossexualidade é um trabalho que a igreja não quer ter, porque ela não entende. Então, como ela não entende, ela joga para o Satanás, né? É do Satanás, então tem que orar. Vai para expulsar o demônio do capeta, do gay, né? E aí ora, e aí não sai aquele capeta purpurinado, e aí não sabe mais o que fazer, né? E aí diz que é demônio, e daí ora e não é demônio, né? Daí o demônio saiu e o cara com 25 anos de crente, que nem o Robson Stein, continua andando que nem uma mulher. E aí faz o quê? E eu continuo sentando de perna aberta. Faz 7 anos que eu sou convertida, estou tentando ser uma perigospel, mas não vou conseguir nunca. Por quê? Porque são sequelas do pecado que estão em mim, e quem sabe vão estar sempre. Mas é que a igreja olha para você e parece que você tem que virar lady. Sabe, a igreja passava por mim no início, os pastores, as pessoas... Deixa eu me comportar aqui. As pessoas da igreja passavam por mim e diziam que me dá vestido e me dá batom. Eu falei, vou fazer o que isso aqui? Vou pôr na OLX se me der, fazer um brinque, vou fazer o que com o vestido? Porque parece que só houve redenção na vida do homossexual se ele perder os trejeitos, se ele arrumar um namorado, se ele casar e se tiver filho. E ainda se tiver um, não basta, porque depois a igreja vai pressionar para ter 2. Não é? Parece que só assim houve redenção na vida do homossexual. E não é assim, eu não sou casada. E não sei se vou casar. Estou tentando, depois se você quiser manda um currículo. Mas não é simples, eu não sei se eu dou conta de um homem. Eu me relacionei a vida inteira com mulher, essa é a verdade. É para rasgar o verbo? Então é isso. Essa é a verdade, eu não sei se eu dou conta de um homem. Não sei por quê, porque tem um negócio aí que eu te dei o pendrive. Procura uma ministração aí chamada Raízes da Homossexualidade. Primeiro, a homossexualidade é a igreja. Procura uma foto minha que está ali. Eu não sei se eu dou conta do homem. Eu passei a vida inteira tentando ser homem. Essa é a verdade. Eu passei a vida inteira tentando ser homem. Lá embaixo tem uma foto minha. Pode descer ali. Ali, ó, em cima, volta. Ali, ó, aí, ó. Pode ampliar, por gentileza. Eu passei a vida inteira tentando ser homem, queridos. Vai ter que passar um por um, até chegar lá. Não é aí, não. Não é aí, então. Aí. Tem algumas fotos minhas aí. Trouxe as mais suaves para vocês. Eu passei a vida inteira tentando ser menino. Eu falei, agora eu preciso dar conta de ser mulher. Da noite para o dia eu preciso deixar o cabelo crescer, usar vestido, usar maquiagem. Porque senão parece que não houve redenção na nossa vida, pastor, entende? Então a igreja cobra muito. Uma santidade que nem ela pratica. Ela cobra muito dos homossexuais uma santidade de não ter queda, de não ter luta, que nem ela pratica. E aí a maioria dos homossexuais que chegam na igreja não dão conta de serem tão santos quanto a igreja é. Porque a igreja coloca um jugo tão pesado sobre os ombros dos homossexuais, como se não pudessem mais ter queda, como se não pudessem mais ter desafio, mais luta nessa área. E quando tem queda e quando tem desafio nessa área, o cara está ali 3, 4, 5 anos andando e o cara teve uma queda, a igreja pega o cara e põe ele lá no fim da fila de novo. O cara tem que voltar para a linha de largada de novo. Parece que toda a caminhada que ele teve com Deus não valeu mais nada, é lixo, sabe? E o Senhor Jesus falou numa passagem, né? Ele disse assim, vocês percorrem céus e terra para fazer um prosélito. O Senhor Jesus estava dizendo assim, vocês dão a volta ao mundo para fazer um convertido, para transformar, tirar das trevas e trazer para a luz, tirar do mundo e trazer para a igreja, um convertido. E quando vocês os trazem aqui para dentro, o Senhor Jesus diz, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, porque vocês colocam sobre eles um jugo, um peso de santidade
que eles não dão conta de ser tão santos quanto vocês são, e aí quando os caras pecam, vocês vão com a lei, com o jugo, com o peso sobre eles, e eles não dão conta. Então hoje lá fora, se a gente for evangelizar na noite, nas esquinas de prostituição, é todo mundo crente. É o povo que já viu anjo, que já viu milagre, que já viu Jesus, mas não conhece uma coisa chamada graça, porque a igreja não sabe apresentar, a igreja só apresenta a lei, sabe? Então não é que a igreja não está pronta, a igreja não quer, sabe? Não quer usar do evangelho com os homossexuais, é uma preguiça ministerial, que não tem com outros pecados, com o adúltero, né? Não tem com o cara que não dizima. O cara que não dizima é destituído do louvor? É confiscado se ele dá dízimo ou não? Para ele ser destituído do louvor? Não é. Mas se o cara que canta no louvor tiver uma queda na área da sexualidade, ele sai do louvor e vai para o último banco e sai da igreja. Na verdade, sobre a vida dos homossexuais, e não só sobre a vida dos homossexuais, na vida dos heterossexuais também. Parece, claro que o pecado sexual ele tem consequências muito sérias, mas há outros pecados também que têm consequências sérias, mas parece que só esse pecado nessa área da vida é importante. A gente uma vez entrou numa conversa na igreja a respeito de queda nessa área sexual. E aí, só para você entender uma coisa, tem a galera homossexual que se converte e não pode cair. Mas tem outros públicos dentro da igreja que se convertem e não podem cair também. A gente estava falando sobre pastores. A conversa era sobre pastores. Né? Se um pastor cair, ele tem que mudar de bairro, de estado, de nação, porque nunca mais alguém vai dar crédito a ele. Então, a gente precisa mesmo rever essa situação de como a gente trata o pecador. A gente está tratando o pecador muitas vezes com a seriedade que a gente tinha que tratar o pecado e não o pecador. Juliana, tem uma pergunta bastante interessante. Você estava falando do demônio purpurinado, né? E deixa eu te perguntar. Fizeram essa pergunta, eu falei, essa é boa. Quanto é que você, isso foi o público que fez, quanto é que você considera a homossexualidade espiritual? Quanto é que você considera ela uma questão psicológica ou física? Eu acho que onde há pecado, né, há demônio. Isso não é só na homossexualidade. Onde há pecado, há demônio agindo. Mas a homossexualidade, para mim, ela é um comportamento aprendido. Nós somos orientados a ser homossexuais, inconscientemente. Houve uma orientação. O nome não chama orientação sexual? Então, é uma orientação. Você foi orientado a ser homossexual. Inconscientemente, foi orientado a ter desejos pelo igual. Mas eu acho que são as duas coisas. Eu não teria como dividir. Não vejo como sendo uma única coisa só. Eu acho que é espiritual e é comportamental. Eu acho que são as duas coisas. Espiritual porque onde há pecado, há demônio agindo. Né? Mas no momento que você abandona a prática, né, aí você entra num processo de se libertar de um comportamento, né, e não mais de demônios, eu acho, né, para mim. Na edição anterior, o Robson ele chegou a conversar com uma mãe durante a entrevista e a mãe fez a seguinte pergunta: Robson, eu tenho um filho que tem jeito de homossexual, ele fala como homossexual, enfim, um monte de coisa. E agora, como é que eu faço? Porque já bati, já fiz isso, já briguei para a igreja, e ele não muda. E o Robson falou assim, ame. A família também tem uma grande dificuldade de tratar esse serzinho que estava lá dentro, foi programado para ser uma coisa, de repente já não é aquilo que a família programou para ser. A sua família, sua mãe, quando te viu, não ser aquela bonequinha que ela imaginava que você fosse, chegar em casa nessa situação, como que ela se sentiu e como ela manifestou esse sentimento para você? Não, a minha mãe, na verdade, ela me ganhou ela orou por mim por 12 anos, né? Então ela me ganhou muito no amor, e no amor paciente. A Bíblia diz que o amor é paciente. Então a minha mãe, ela nunca me confrontava, nunca brigava comigo, ela nunca me repelia, né? Acho que se ela tivesse feito isso,
eu teria ido para o mundo e não teria voltado. Eu fui para o mundo, mas eu não teria voltado. Então, quando o Robson fala de amor, é um amor que ainda não foi dado, sabe? E realmente não tem outra via para você lidar com o homossexual, principalmente pais que têm filhos na homossexualidade, do que pela via do amor. Eu tive um grupo de pais de homossexuais por 1 ano na minha igreja, e agora eu abri o grupo, não é mais só para pais, é um grupo que pode ir qualquer pessoa. Mas por 1 ano eu tive que ficar convencendo os pais a amarem seus filhos. E eu não dei conta do grupo. Eu terminei o grupo por isso. Porque existe uma dificuldade muito grande de um pai amar um filho homossexual. Normalmente ele põe para fora de casa, ele corta a mesada, ele corta o afeto, ele corta a relação. Parece que o pecado entra na frente da relação dos dois. Então eu fiquei 1 ano lutando para que aqueles pais voltassem a amar os seus filhos e dessem mais amor do que davam antes. Então, precisa ser uma relação de amor, como o Robson disse, de afeto, principalmente dos homens, né? Dos pais. Principalmente dos pais. Que podem ter dado a presença, podem ter dado o sustento, mas que não deram o afeto. Né? Esses filhos hoje estão buscando afeto em outros homens, né? Na cama com outros homens. Aí você falou que a tua mãe orou por você. Sim. Tua mãe era crente no Senhor? Não. Ela se converteu faz uns 8 anos, mais ou menos. E aí orava por você. E aí você conta a história de você olhar para um crente que falava errado, que tudo errado, ele passava de ternico. Como é que você falava? Terno o quê? Terno pega-pinto. Terno pega-pinto. Terno curtinho. Terno curtinho. Ele indo para a igreja, você infeliz e ele feliz. Né? Como é que a Juliana chegou até a igreja? Então, foi assim, na semana ali do meu aniversário, que eu fiz 30 anos, eu parei para refletir sobre a minha vida e aonde eu estava naquele momento, né? O que eu tinha feito da vida até então. E eu olhei para a minha vida estava um caos, né? A vida financeira, a vida emocional, a vida espiritual, tudo girando em círculos, tudo num caos. E eu falei para Deus, né? Eu falei, Deus, se você existe, eu nem sei se você existe, mas se você existe, eu vou te dar uma chance de entrar na minha vida e me trazer respostas para tudo isso que está acontecendo, né? Drogas, ativismo, homossexualidade, bebida, álcool, tudo isso que eu estou fazendo, que eu não acho que é isso que tem na vida, né? E se você existe, eu vou te dar uma chance, eu vou ir por 2 meses naquela igreja. Aí eu tinha uma igrejinha perto da minha casa, né? Eu falei, eu vou ir por 2 meses naquela igreja, daqueles doidos que passam aqui na frente de casa. E se o Senhor existe, o Senhor vai me dar respostas da minha vida, né? E aí que eu falo que o pastor da igreja falava drento e problema, né? Ele falava tudo errado. Era uma igrejinha muito pequena, tinha meia dúzia de membros. Metade era da família do pastor ainda. E ali Deus foi falando comigo. Deus foi trazendo verdades, foi me mostrando por que eu tinha desejos homossexuais, foi me libertando de drogas, foi me libertando de vícios, foi me trazendo a lucidez, né, que eu acho que é o que a gente, é uma das primeiras coisas que a gente tem quando a gente se converte, a lucidez do que é da vida, do pecado que a gente vive, que antes a gente não tinha consciência do pecado. Eu acho que o Evangelho, uma das primeiras coisas que ele traz é a consciência do pecado. Então, quando eu tive a consciência do pecado, eu comecei a abandonar os pecados que Deus foi me dando consciência, né, de drogas, de homossexualidade, de ativismo. Então, foi isso.
Entendi. Aí você falou assim de desejo, que Deus falou para você por que você tinha aqueles desejos homoafetivos. Por que você tinha esses desejos? Fala aí. Olha, eu acho que é um combo, né? Não é só... Eu acho que a maioria dos homossexuais, né? Da orientação homossexual, ela vem devido a um combo emocional. Não é só um fator, mas vários fatores que potencializam um desenvolvimento de um comportamento homossexual. E algumas coisas que eu identifiquei foi abuso sexual, falta de afeto materno, né? Uma das primeiras coisas que Deus me falou foi que eu buscava o afeto que eu não tive da minha mãe em outras mulheres. A feminilidade, a falta da feminilidade, não ter construído uma feminilidade no tempo, na infância, né? No tempo que deveria ter construído. Então, isso se chama busca reparativa. É uma das coisas que os homossexuais buscam na sua adolescência, já começam a buscar. Você não encontra masculinidade em você, ou você não encontra feminilidade em você, você começa a buscar no outro isso, para você se preencher daquilo que você não tem. Então você se preenche se relacionando. Então isso foram algumas coisas que Deus falou para mim, né? Do meu desejo homossexual. Abuso, falta de amor materno e a feminilidade. Algo que eu não tinha, estava atrofiado, né? Uma feminilidade atrofiada, e eu buscava em outras mulheres o preenchimento dessa feminilidade, a segurança dessa feminilidade que eu não tinha, né? E depois que eu vim começar a construir. E aí você fala, você buscou num tio, né? A segurança do pai, não achou. Buscou nas mulheres, a segurança da mãe, não achou. E eu tenho a impressão que as pessoas, elas realmente, que não têm encontro com Jesus, a impressão não, a certeza, que as pessoas que não têm encontro com Cristo vão vir a vida inteira buscando, sem conseguir achar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O indivíduo nasce gay? De forma alguma. Deus não fez uma natureza homossexual. Deus fez uma natureza heterossexual. Quando a Bíblia fala dos diferentes, homem e mulher, hétero quer dizer diferente. Existe um propósito de Deus na Bíblia que é multiplicar. E a multiplicação ela só vem através de seres heterossexuais. Por isso que Satanás ataca tanto na área da sexualidade. Dois indivíduos iguais, eles não reproduzem novas imagens e semelhanças de Deus, né? Para isso que é o propósito, para reproduzir novas imagens e semelhanças de Deus. E dois seres iguais, eles conseguem o prazer, mas eles não conseguem o propósito. Eles conseguem o prazer da ferramenta que Deus deu, mas eles não conseguem atingir o propósito da ferramenta que Deus deixou. Entendi. Outra pergunta. Você diz, cansei de ser gay. Existe ex-gay? Existe, eu sou ex-gay. Sabe por quê? Porque a galera homossexual, às vezes até dentro da igreja, não aceita o termo, né? Mas eles têm Mas que é engolir, real, né? Tem que engolir, não tem o que fazer. Por isso que a gente é tão perseguido, sabe? Não sei o Robson, mas todo ex-homossexual sofre perseguição por isso. Porque a vida deles, a existência deles evidencia que uma mudança é possível, né? Então, se eu existo é porque uma mudança é possível. E eu não fiquei 12 anos fingindo que eu era gay. Eu fiquei 12 anos me relacionando exclusivamente com mulheres. Eu vivi 12 anos na homossexualidade. Eu só me relacionava com mulheres. Então, eu não dei um passeio na homossexualidade. Eu me enfiei de cabeça na homossexualidade e no ativismo homossexual. Por que cansei de ser gay? Porque o pecado cansa. Por isso o cansei. O pecado cansa. É uma busca inconstante e incessante de algo que nunca vai te preencher. Nunca vai te dar o que promete, né? Você compra um produto na homossexualidade, você compra um produto na ideologia de gênero e eles não entregam. Eles não entregam a plenitude, a felicidade, o amor, a transformação tão vendida por eles, né? E eu cansei de esperar isso. Eu realmente cansei de encontrar uma pessoa dos sonhos,
de ser feliz, de ter uma família. E eu lutava muito com Deus e falava isso: por que você não abençoa meus relacionamentos homossexuais? Poxa, eu sou do bem, eu sou uma pessoa que trabalha, eu tenho caráter, eu sou uma pessoa honesta, a pessoa que eu estou me relacionando também. Por que você não abençoa, Deus? Fiquei anos brigando com Deus sobre isso, anos, até que um dia Ele me falou: eu não abençoo aquilo que eu não construí, aquilo que eu não criei, eu não abençoo. Eu falei: como assim? E Deus me disse: eu não criei uma natureza homossexual. E tudo que você pratica, que eu não criei, é pecado. Você inventou a homossexualidade. Você é um homem, vocês inventaram. E aí eu parei de brigar com Deus, mas foi difícil de engolir isso. Deus disse: eu não criei uma natureza homossexual. E tudo que o ser humano vive fora do que Deus criou é pecado. E aí eu falei: puxa, estou no pecado, cara. E eu sempre soube que estava no pecado e ninguém me falou, e eu não era crente. Eu não era crente, eu vivia no mundo. Eu vivia a partir dos meus desejos, eu vivia o que eu queria, fazia o que eu queria. E eu sempre soube que estava no pecado. E hoje eu entendo por que eu sempre soube. Porque a Bíblia funciona para quem acredita nela ou não. O pecado traz a morte, para quem acredita nele ou não. Aonde há pecado, há culpa, há peso, há condenação. Então é impossível você ser feliz no pecado. É impossível. O que você pensa da cura gay? Não, cura gay não existe porque a homossexualidade não é uma doença, né? Então, existe uma transformação de vida. Existe um processo para aqueles que querem, né? Para aqueles que querem, eu vejo que a igreja precisa estar presente para ajudar. Mas cura gay não existe, porque não existe um enfermo gay, né? Existe uma distorção na sexualidade, uma disfunção na sexualidade. E para isso existe uma restauração, existe uma transformação de vida. Verdade. A gente também está num tempo onde há uma forçação de barra, uma forçação de barra nas mídias para que o indivíduo meio que seja obrigado a aceitar goela abaixo a homossexualidade, se identificar e abrir espaço para isso. Você também concorda que a mídia está assim? Com certeza. Isso tem tudo a ver com um planejamento estratégico global, né? Que aqui não dá tempo de a gente falar. Mas a ideologia de gênero, ela vem justamente para desconstruir a imagem do ser humano, desconstruir a identidade do ser humano. E desconstruindo a identidade do sujeito, você desconstrói a sexualidade dele. Mas e a mídia está aí para isso, né? Ela está aí para fomentar toda essa ideologia que nós estamos carregados dentro da igreja de pessoas vivendo ideologias, né? Não só a ideologia de gênero, aceitando as ideologias em voga, como a ideologia feminista também, mas a própria homossexualidade. Mas antes da gente ir embora, vai ter um sorteio no final, correndo, né? A gente vai encerrar e vai ter o sorteio, mas eu gostaria de pedir para você, Juliana, orar por nós. Amém. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo aqui. Agradecer por todos aqueles que fizeram esse evento acontecer, Senhor, por todos aqueles que trabalharam nos bastidores. Que o Senhor venha honrar a vida deles, Senhor. Agradecemos por todos aqueles que vieram e que tudo que falamos aqui, Senhor, tenha caído em terra fértil, Deus. Tenha caído em terra boa para que possa germinar e dar fruto, Senhor, na vida de cada um. Oramos por aqueles que têm luta na sexualidade, Senhor, para que o Senhor venha estar restaurando a fé, a esperança daqueles que buscam uma restauração na sua área sexual. Oramos pela vida dos irmãos que estão aqui da Casa de Recuperação. Que o Senhor dê força a eles, Pai, que o Senhor dê ânimo, Senhor, para continuarem nessa luta e não desistirem, Senhor, de uma vida contigo. Oramos por todos aqueles que vieram aqui, Pai, que o Senhor os acompanhe de volta para suas casas com a sua energia renovada. Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono e que amanhã nós possamos estar reunidos novamente na igreja, Senhor, falando um pouco mais da Tua Palavra, Deus. Oramos agradecidos ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. Pode aplaudir Jesus,